Espera aí um pouquinho. Tá bom. Boa tarde a todos. Que a paz do Divino Mestre se faça em nosso coração. Que seu amor, a sua luz, possa abraçar a cada um de nós nessa tarde, nos confortando, nos consolando, nos dando esperança para qualquer um dos nossos problemas. Nós não sabemos, né, a tragédia que cada um leva no seu coração. Então, que nesse momento a gente possa envolver o companheiro do lado, se envolver no amor de Jesus e rogar a Ele que nos abençoe e nos fortaleça, e vamos assim abrindo a nossa mente e o nosso coração para as suas palavras. Nessa tarde de quarta-feira, gostaria de chamar a atenção dos senhores e pedir a seguinte reflexão. A espiritualidade traz para nós o tema envelhecer. Como estamos envelhecendo? Envelhecer não tem graça nenhuma. Quando diz assim, a melhor idade ou a terceira idade, é uma forma de nos confortar e nos consolar pelos problemas que vamos enfrentar na velhice. Então nós temos que olhar como estamos envelhecendo, como estamos trazendo para dentro do nosso coração as transformações morais, para que a gente passe por esse momento, por esse ciclo, com resignação, com fortalecimento, com esclarecimento. Estou envelhecendo com qualidade de vida, porque a gente percebe que a gente passa dos 18 anos, assim como eu, né? Então a gente acaba perdendo. A primeira coisa é a visão. Ou melhor, eu acho que a primeira coisa é quando a gente deita com 18 e acorda com os cabelos brancos. De repente a gente já não enxerga tão bem quanto enxergava antes. Nós não ouvimos tão bem quanto ouvíamos antes. Às vezes a gente fala com o companheiro, ou com o filho, ou com a companheira, e já vem aquela velha frase, mas eu já te disse, de novo, né? Você não escutou? Está surda? Ou quando responde, já responde de mau humor, não tem paciência. Nós temos paciência com os nossos idosos? Alguém tem paciência comigo? Então a gente tem que começar a perceber como nós tratamos os outros e usar de empatia. Se fosse eu, e quando for eu, como é que eu vou fazer? Porque não existe uma regrinha básica e dizer que não vamos perder a visão ou não vamos perder a audição. Eu sinto informá-los, acontece com todos nós. Nós vamos ficando limitados, nós vamos andar com dificuldade, vamos sentir tonturas, já não vamos ter a mesma disposição. Então nós temos que desenvolver em nós a nossa moral, para que possamos passar com resignação, com amor, com respeito, porque é muito desagradável a gente encontrar com um velhinho, né, mal educado no supermercado, com uma velhinha mal educada quando ela está varrendo a calçada e põe o lixo no vizinho, né, encosta o lixo no vizinho. Então a gente tem que pensar que nós temos que envelhecer, mas envelhecer com qualidade, com amor, com esperança, com fé, com entendimento e principalmente com resignação. Sabendo que somos espíritos, que estamos passando por vários ciclos, e aqueles que vêm atrás de nós também vão passar por isso. Nós temos que ter paciência, a maturidade nos dá a experiência para que a gente tire proveito. Então, antes de responder mal para alguém, procurar sim seus direitos, com certeza. Mas lembrar também que temos deveres, e deveres de tratar o outro com amor, com respeito, com paciência, com tolerância. Isso serve tanto para nós, jovens de 18 anos, para com os idosos, quanto os idosos para conosco, que tem 18 anos. Podemos refletir essa pequena lição dessa tarde? Vamos para casa e durante a chegada à nossa casa a gente vai refletir como é que estamos caminhando e como é que vamos enfrentar a velhice daqui para frente, porque todos nós caminhamos para ela. E assim, nós começamos essa tarde com a tarefa de falar do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Pedi e Obtereis. O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente pensa assim, se é o último capítulo, ele é muito importante. Fecha um estudo,
fecha um estudo de Kardec, da doutrina dos espíritos, com alguns títulos, algumas parábolas do nosso Mestre Jesus, a visão da espírita, e ele encerra com esse capítulo. Depois disso tem algumas preces. Célia, mas já foi dito que a gente, para conversar com Deus, a gente não tem que fazer prece recitada. Mas o que ele fez aqui, ou o que esse estudo traz, essas preces atrás, é para nos ajudar a nos equilibrar. Porque a gente percebe que quando a gente vai fazer uma prece em casa, sozinho, a gente começa no Pai Nosso e termina na Ave Maria. Às vezes faz 5 Pai Nosso e não consegue terminar nenhum. E quando nós estamos juntos, nós conseguimos, né? Quando a Cida começa o Pai Nosso, nós oramos juntos. Porque nós conseguimos nos equilibrar. Primeiro que nós conseguimos nos equilibrar e a gente entra na vibração e consegue orar o Pai Nosso todo. Se a gente ler também, se a gente tiver uma ideia do como fazer a oração, que é essa a proposta das orações escritas no final do Evangelho, a gente já tem uma noção de como a gente deve conversar com Deus. Para isso, esse capítulo, eu acredito, se não o mais importante, é um dos grandes importantes capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Nós vamos ler um pequeno trecho que eu gosto sempre de começar com as palavras de Jesus, para que elas façam sentido dentro da mente da gente e do coração da gente, que a gente já se torne íntimo das palavras de Jesus. Condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário. Primeiro que vos lhe peçais. São palavras de Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 8. Então a gente percebe que Jesus aqui, ele já nos dá a primeira instrução. Orar significa prece. Orar significa entrar em contato com o Pai. Quando ele diz assim, entrar, tem várias traduções, e aqui está aposento, mas em outras traduções está no quarto, a gente fica imaginando que é um quarto físico. Mas se a gente for lembrar, Jesus, em suas passagens diz assim, Jesus não tinha nenhuma pedra como travesseiro, ou melhor, tinha uma pedra como travesseiro. Então a gente pode dizer que Jesus não tinha um quarto para orar, né? E nós também, nós pensamos assim, nós, espíritos encarnados, temos esse corpinho. Mas e os desencarnados? Vão orar como? Eles também não têm um quarto físico para orar. Então Jesus vai além do quarto físico. Ele diz que nós tenhamos que nos reconhecer como espíritos, como centelha divina. Quando nós entrarmos no nosso quarto, também não é no nosso coração, porque desencarnado não tem coração. Só nós é que temos ele em vida e encarnado. Então a gente tem que imaginar, abrir a nossa mente e nos sentir espírito. E o espírito, ele vai além. Ele se une ao universo. Ele se lembra que ele é centelha divina da criação de Deus. E quando ele entra no secreto do seu aposento, é dentro da sua mente, em espírito. Ele limpa o canal que o liga ao Criador. Deus nos criou diferente dos animais, porque nos deu a inteligência e o sentimento, para que, unidos, nós pudéssemos compreender as suas leis e a importância de estar reencarnado no planeta Terra. O planeta Terra era a nossa escola como espíritos encarnados para aproveitar, aprender. Nós nascemos em sociedade, nascemos juntos, e se estamos reunidos nessa tarde junto, é porque necessitamos um dos outros, da experiência humana, de estar
primeiro dentro da nossa família. O Evangelho já vem nos dizer que nascemos naquela família pela necessidade da expiação, da experiência de vivermos juntos, de aprender a lidar com o outro, com as dificuldades que na maioria das vezes se começa dentro do nosso lar, com o nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso tio. São os consanguíneos, aqueles laços de família. Então ele nos percebe da grande importância que a gente tem, e o Evangelho vem nos dizer, de começar primeiro a entender a qualidade da vida. Para que estamos aqui? Qual é a minha obrigação? É eu e você e Deus. Cada um de nós vai responder por si, para si. A justiça divina é a nossa reencarnação. Se tivermos dificuldades no passado, nós vamos ter a grande oportunidade nessa reencarnação do reajuste, de aprender com a nossa falta, com a nossa ausência, com as nossas necessidades. Então, em vez de a gente continuar sendo criança, birrenta, chorando, reclamando do que está acontecendo comigo, que tal se eu começar a amadurecer e perceber que o que está acontecendo comigo é transformação, é mudança interior. Eu preciso aprender. Eu sou muito mais do que esse corpo-espírito. Esse corpo, um espírito dentro do corpo. E aí eu começo a compreender, já pela primeira instrução de Jesus, que quando ele diz, entrai no secreto do seu aposento, significa entrar em mim, em minha mente, na casa mental. Assim eu vou conversar com Deus. E aí Jesus vai nos explicando. Se você tem algo contra o teu irmão, vá e reconcilia-te com ele. Porque se você não perdoar o seu irmão, como pode pedir a Deus que te perdoe? Nós temos que compreender, se eu for fazer uma oração, principalmente a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina. Nesse capítulo também, ele vai nos dizer como orar a Deus. Se eu estou pedindo, eu tenho que primeiro limpar o meu coração, os meus sentimentos, para que eu possa merecer esse pedido. Então eu tenho que reconciliar com os meus irmãos. E aí eu vou fazer uma outra reflexão com os senhores, para a gente prestar atenção, que se a gente está tão correto nos nossos pedidos, ou se sabemos pedir. Vamos cada um de nós imaginar que se Deus nos desse o poder de decidir o que é tirar os nossos problemas das nossas vidas, como agiríamos? Então, de repente, eu tenho um problema no meu serviço, no meu trabalho. Eu não gosto do meu chefe, eu acho ele ruim, ele me faz mal, não gosto do meu ambiente de trabalho. Muito bem, eu tenho poder, meu trabalho não existe mais. Aí eu penso assim, eu tenho um problema muito sério com meu irmão me desagrava muito. Ele é uma pessoa que eu não me dou bem, nós só vivemos brigando e eu queria que ele desaparecesse. Meu irmão não existe mais. Meu carro está me dando muito problema, eu só tenho problema com o meu carro. Meu carro não existe mais. Eu não estou eliminando os meus problemas? Nossa, que tempo, que chuva! Não para mais de chover? Não tem mais chuva. Mas está muito calor. A gente não aguenta, levanta cedo de manhã, já está transpirando, já está molhada de suor. É desagradável esse calor todo. Não existe mais calor. E assim, nós vamos com as nossas reclamações. Só que é o seguinte, a natureza vai reclamar. Será que eu não vou reclamar? Porque se não existe chuva, também provavelmente não vai existir plantação, não vai existir o que comer. Se eu não tenho trabalho, eu também não vou ter dinheiro. Não importa se vai ter o que comer, porque eu não vou ter dinheiro para comer. Eu não vou ter mais o irmão, provavelmente eu não vou ter a mãe, eu não vou ter o amigo, eu não vou ter ninguém. E aos poucos eu vou destruindo aquilo que eu tenho e que me faz bem e eu não percebo. Será que nós sabemos pedir realmente nas nossas orações a Deus? Sabemos o que precisamos? Jesus nos dizia, quem é o pai que um filho pedindo um peixe lhe dá uma serpente?
Qual é o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dá uma pedra? Imagina, vosso Pai que estais no céu e que é amor e bondade. Então nós temos que compreender que Deus nos dá aquilo que precisamos. Mas e nós com os nossos semelhantes? Perdoamos? Nós imaginamos, e só por uma questão de exemplo, a filha que matou o pai e a mãe. E essa filha vai sair para o Dia dos Pais. E a maioria das pessoas diz assim: como? Matou o pai e a mãe e vai sair para a saidinha da mãe e do pai, do Dia das Mães. Se dependesse dessas pessoas, essa moça nunca iria ser perdoada. Mas ela vai passar, porque existe uma coisa chamada ação e reação, causa e efeito. Ela pode estar cumprindo na lei dos homens, ela pode ficar presa o resto da vida, presa aos nossos julgamentos e à nossa condenação. Mas a lei divina diz que ela pode, como espírito, se reajustar. Quem sabe se nós também em outra reencarnação também não fizemos de pior. Por isso o esquecimento. Nascemos com esquecimentos e com a oportunidade de seguir sem o remorso do que fizemos no passado. Muitas vezes, um outro crime que acontece, nós julgamos, condenamos e por nós não tem perdão. Quando eu oro a Deus, eu me acredito justa, bondosa, caridosa, principalmente porque eu sou espírita. Eu sou espírita, eu sei de tudo, eu já aprendi tudo. Então eu oro e eu quero ser reconhecida por Deus. Ou muitos dos nossos irmãos que diz que Deus tem que me ser fiel. Então Deus é meu mordomo. Não sou eu que sou criatura de Deus, é Deus que é minha criatura. Porque já que Ele me obedece, né, se Ele é fiel, se Ele tem que me honrar, então eu sou Deus e Deus é minha criatura. Nós não nos colocamos no nosso lugar de criatura. Nós não nos entendemos como espírito na oportunidade de reajuste. E nós condenamos os nossos irmãos que estão em erro. Em erro todos nós estamos, mais ou menos, agora ou antes, ou quem sabe se vamos passar por aquela provação, por aquela necessidade. Deus não nos criou assassinos. Deus não criou, não enviou nenhum espírito nessa terra para ser um assassino, para cometer um crime. Ele nos criou ignorantes, puros, para aproveitar as reencarnações. Nós em algum momento fizemos algo de errado e saímos da linha. Estamos tendo a oportunidade do reajuste. Então nós temos que compreender que quando nós pedimos a Deus, nós temos que limpar o nosso coração. Sendo assim, eu tenho que perdoar os meus irmãos do erro e não me considerar, como ele diz aqui na parábola, em que o fariseu chega e diz: eu sou bom, eu sou honesto, eu pago os dízimos, eu pago toda a oferta, eu jejuo, então eu mereço ser honrado por Deus. Enquanto o publicano, se considerando, sabendo da sua insignificância, fica lá com a cabeça baixa e diz: Senhor, eu sou um pecador, e olha por mim. Reconhece a sua incapacidade, se reconhece necessitado, que é o que nós precisamos, porque quando pedimos algo, nós reconhecemos que não damos conta de fazer sozinhos, que precisamos dessa ajuda. Esse canal que ligamos com Deus nos diz assim: eu preciso de orientação, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua ajuda. Célia, mas Deus sabe do que a gente precisa, a gente não precisa ficar pedindo. Sim, suas leis são imutáveis, Deus é onipresente, onisciente, está sempre ao nosso lado, sabe de tudo. Mas nós precisamos sentir Deus em nós. Nós precisamos limpar esse canal e sentir que somos amados e abençoados por Deus. Que Ele está conosco, Ele vai nos dar segurança. A fé é relacionamento, eu vou me relacionar com Deus. Eu vou ter confiança
de que eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Então isso não significa que o que eu pedir eu vou ser atendida, porque muitas vezes não é o melhor para mim, ou muitas vezes não é no tempo que eu espero receber, mas no tempo de Deus. Ah, mas se Deus sabe de todas as coisas, se Deus não vai mudar suas leis, então Ele não vai me favorecer. E aí a gente tem que compreender o seguinte: o tempo de Deus, o tempo do mundo é um, o nosso tempo é outro. Se eu adiantar o meu relógio em 10 minutos ou atrasar em 10 minutos, o meu relógio não vai mudar o tempo. Isso não significa que eu estou de certa forma me enganando, porque eu não vou mudar o tempo do mundo, atrasando ou adiantando o meu relógio. Assim Deus também. Nós recebemos um anjo guardião que está sempre conosco ao nosso lado, desde a hora que a gente reencarna. Às vezes 3, 4 reencarnações ele está junto com a gente. Então nós não somos um, já somos 2. Ele já nos ampara na nossa reencarnação. Nós temos um amigo, um livro, uma música, uma notícia, uma casa espírita, um atendimento fraterno, a possibilidade da ajuda. Mas nós somos os nossos primeiros socorristas, e talvez o único, porque eu posso fazer de tudo por você. Se você não quiser, você não vai ser ajudado. Então eu tenho que abrir o meu coração, me compreender como criatura em evolução, como espírito em aprendizado, como infantil que ainda não sei o que é melhor para mim, e me colocar nas mãos de Deus e rogar a Ele que aquilo que eu peço, se for da minha necessidade e do meu merecimento, que eu alcance, que eu receba. Caso ao contrário, que eu compreenda e faça a minha parte, lutando para dias melhores, para ter a condição de pedir a Deus e ser reconhecido. Podemos pedir pelos amigos, pelos outros? Sim. Quando pedimos, quando ligamos o nosso canal com Deus, abrimos a nossa mente, a nossa casa mental, o nosso coração espiritual, nós pedimos com tanto amor, com tanta fé, que os nossos amigos espirituais vão nos auxiliar e auxiliar aquele para quem pedimos. E a ajuda virá, de acordo com a necessidade e o merecimento do momento. Nós temos que compreender isso e aprender a lidar com as nossas benéfias que vêm de Deus. Toda a previdência divina coloca ao nosso alcance para que nós tenhamos. Quanto ao amigo, que na hora da dificuldade se apresenta à nossa frente. Mas espera aí, eu crio amizades, eu tenho amizades o suficiente para na hora da necessidade eu correr para um amigo? Então eu tenho que fazer a minha parte. Perdoar os meus irmãos que estão em erro, compreender que cada um está num momento de evolução, que eu não posso me deixar ficar nos mimimis da vida, chorando por qualquer coisa que me acontece, me sentindo ofendida. Para isso existe o diálogo. Eu não gostei, eu não quero, eu não vou, eu não posso. Eu tenho que sinalizar ao outro para que ele não me chateie, para que eu não me sinta ofendido. Porque quando dialogamos, nós colocamos tudo esclarecidinho. Ninguém vai me magoar, porque eu já falei o que eu não gosto, o que eu não quero, o que eu pretendo. Porque muitas vezes a gente vai abaixando a cabeça, deixando o outro fazer, e aí a gente vai se enchendo de mágoa, de ressentimentos, e quando a gente vai perceber, a gente não quer nem saber mais daquela pessoa, e vai se afastando do mundo, da vida, das pessoas, e aí a gente vai se dizendo seletivo. Ah, eu sou seletiva, tenho poucos amigos que eu sou seletiva. Não, eu não fui clara o suficiente para manter as amizades, para manter o companheirismo. Vamos ler, vamos atrás do Evangelho. É difícil, a Cida não falou no começo, vivenciar o Evangelho. O Evangelho de Jesus, as suas palavras são maravilhosas, mas colocá-las na nossa vida através da compreensão, e a gente já explicou, compreensão é quando eu pego a informação, coloco dentro do meu coração e utilizo,
faz parte da minha vida. Para isso, a fé raciocinada, quando eu vou atrás da informação e eu vou me certificar de que ela está correta, de que ela é verdadeira. Jesus dizia assim: as minhas podem passar céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Vamos atrás da verdade, a verdade nos esclarecerá. E assim nós vamos compreender que somos centelhas divinas e amadas por Deus. Nós todos temos os nossos merecimentos. Vamos fazer por onde ter esse merecimento. Vamos orar pelos nossos amigos, pedir, eles não precisam nem saber que nós estamos colocando eles nas nossas orações. Vamos orar por aqueles que partiram, que nós dizemos que amamos e que sentimos tanta falta, mas sequer temos o tempo de parar e ter o sentimento de gratidão, de amor e emanar isso de dentro do nosso coração através de uma oração, através de uma prece. Vamos começar com os nossos anjos guardiões, com Jesus, nosso mestre amado, que nos disse: ficarei com vós até o final dos tempos. Nós temos o amor de Jesus, a sua misericórdia. Então que a gente comece também a exercer a nossa misericórdia dentro do nosso coração. Compreender as lições do mestre, para poder utilizá-las e aproveitar tudo que o mundo tem a nos oferecer, mas sem sofrimentos, sem dores, porque os nossos maiores sofrimentos são os sofrimentos morais, é o nosso orgulho falando mais alto. Vamos aproveitar a oportunidade do pedir e obtereis, compreendendo que o que eu preciso, o que eu necessito, Deus vai colocar à minha frente, vai providenciar para que eu seja feliz, para que eu me esclareça, porque Deus não nos quer na infelicidade. Deus quer que cada um de nós consiga se melhorar, consiga se transformar intimamente para evoluir. Podemos pensar nisso, podemos olhar com amor, com carinho, com respeito, aprender a orar, porque orar é uma conversa que você vai ter com Deus, e ela tem que ser com prazer, o prazer de conversar com o Criador. E não são uma conversa escrita, não é uma conversa de quem a gente tem um relacionamento, de quem a gente tem amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Lembrar principalmente de louvar a Deus por sua misericórdia, por seu amor por nós, por sua bondade infinita. Agradecer pelo dom da vida, pela bênção da reencarnação, por tudo que temos, porque sabemos que não merecemos. Então que nós possamos, através da oração, ampliar o nosso entendimento. E o que for de nosso merecimento, que alcance. Mais uma dica. Muitas vezes nós merecemos, mas não temos coragem de pedir. Que a gente abra o nosso coração e a nossa mente e aceite receber as graças de Deus. Somos centelhas divinas, amadas por Deus. Quando orardes ao Pai, pede com amor, com bondade, honestidade de coração. E acredite em si. Faça cada um a sua parte, que com certeza o merecimento virá. Eu agradeço a todos por terem me ouvido. Desejo que cada um dos senhores alcance o que veio buscar nessa casa de caridade. Dentro da necessidade pessoal, dentro do merecimento, ó, merecimento aí de novo, e a misericórdia de Deus. Eu os abraço a todos fraternalmente e desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigada.